Olá, meu camarada, vamos para mais um vídeo desse canal. Você lembra do vídeo que eu falei que capoeira não é arte marcial? Então, esse vídeo rendeu muitos comentários. E um deles me chamou bastante atenção, porque veio com muita consistência, muita coerência, trouxe muitas reflexões para a gente sobre o Kung Fu, sobre o Muay Thai, sobre o Taekwondo, sobre a questão das graduações. Hoje nós vamos falar disso com muito respeito, né? Com conhecimento, cada um tem uma formação. E lembre-se, não estou aqui neste canal para ditar regras para ninguém, mas simplesmente para refletirmos juntos e juntas. Bora lá comigo? Primeiro, eu queria dizer que eu gostei muito dos comentários, mas um me chamou bastante atenção, que foi o do Mestre Fly, quando ele fala dessa questão das artes marciais. Não trata-se de dizer simplesmente de é ou não é arte marcial, é uma discussão extremamente importante e ele traz argumentos consistentes. Sim, é verdade que as artes marciais como Muay Thai, Kung Fu, na sua origem não tinha graduação formal, mas aqui eu não falei só da graduação. O sistema de graduação foi só um dos exemplos que eu dei para demonstrar como capoeira não é arte marcial. O Taekwondo, que foi outra luta também que eu fiz, vemos hoje um resultado de adaptações. Cada federação, cada estilo, entre um detalhe e outro que muda alguma coisa. Mas o fato não é só esse, né? Aqui está a minha questão, é onde a gente diverge. Eu e aquelas pessoas, não só o Mestre Fly, mas outras pessoas também discordaram, e isso é muito bacana, né? A minha questão é que a capoeira, ela não nasceu como defesa organizada por um povo para uma guerra, nem como estratégia militar. É isso que eu quero deixar claro. Dentro das minhas pesquisas, fazendo as conjecturas, como eu sempre falo para vocês, não é possível que a gente diga que a capoeira nasce desse processo, como a gente pode constatar na maior parte das artes marciais, até porque, como essência, a arte marcial é criada para a guerra, especialmente as artes marciais tradicionais. A capoeira nasce num contexto cotidiano, num contexto histórico específico, como prática de resistência social e cultural. E como resposta a esse comentário, eu parafraseei lá Michel de Certeau, nos conceitos de tática e estratégia. E aí gerou mais confusão ainda, porque o pessoal veio argumentar com relação às táticas e estratégias de guerra, mas Michel de Certeau não fala sobre essa questão de guerra, ele fala do cotidiano. Inclusive vou deixar o link na descrição do livro de Michel de Certeau chamado A Invenção do Cotidiano. É um livro de extrema importância para quem quer entender não só a capoeira, mas outras contradições. Lógico, Michel de Certeau não fala de capoeira, tá, gente? Mas a gente pega o teórico e traz para nossa pesquisa. É assim que funciona na ciência. Apesar de ser ciências humanas, né? Eu sou formada em ciências sociais, o pessoal da história, o pessoal da filosofia, da geografia, nós somos ciências humanas, mas nós somos cientistas. E a gente precisa nos embasar em autores. A capoeira não nasce no campo de batalha, como eu já falei para vocês em outros vídeos. Ela nasce do cotidiano, dos guetos, das ruas, das festas, da brincadeira. A brincadeira é a essência da capoeira. A marcialização, como eu falei para vocês no outro vídeo, quem não assistiu, vou deixar no final para você, quando acabar esse vídeo, clica lá e assiste para entender. Ela começa com força ali no início do século XX, quando os japoneses chegam por aqui. Obviamente que teve outros processos, não só esse. Mas não ser arte marcial não tira a força da capoeira. É isso que eu quero deixar claro. Pelo contrário, ela é luta, ela é combate sim. Mas tem outros códigos, diferente da arte marcial. Walter Benjamin, que é um outro teórico, dizia que dificilmente a história é contada à vista de baixo, né? Contada pela ótica dos oprimidos. E se a gente for pensar nisso, né? Por esse ângulo, percebemos que a capoeira ela foge de qualquer moldura, como eu falei para vocês, né? Que no doutorado eu estudei um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, dentre outros, mas esse foi o que norteou a minha pesquisa. E ele vai falar das linhas de fuga. E eu disse para vocês, e vou repetir, que a capoeira ela não aceita ser emoldurada em um único espaço. A capoeira, tem até uma música, né, do pessoal do Movimento Novo que diz que a capoeira é livre, né? E é isso que eu acredito. A capoeira ela é livre, tá sempre se reinventando, se ressignificando. Apesar de que os argumentos nos comentários são bons, e isso é importante, né? Porque a ciência se faz disso. Você pode discordar de mim e assim a gente vai fazendo o conhecimento, vai fazendo a ciência a partir dos argumentos. Um discorda, aí a gente refuta, traz hipóteses. Isso é muito, muito bacana, muito válido. O que eu quero trazer para vocês é que a capoeira, principalmente nesse início do século XX, com a criação da capoeira regional, ela incorpora elementos das artes marciais. Mas Tibimba traz a questão do uniforme, que a gente não tinha, traz
outras lutas e insere na capoeira, outras movimentações, cria uma metodologia, sequência, tudo isso que o mestre Bimba criou, marcializa a capoeira. É ruim isso? Não tô julgando, não importa, não tô fazendo esse julgamento. Aliás, isso dá um outro vídeo, né? Porque mestre Bimba é muito grande, é muita coisa, dá pra gente discutir. Coloca aí nos comentários se você quer esse outro vídeo, se você acha importante. Mas o que é interessante é que a capoeira ela vai sempre estar se desfazendo, gingando como cultura popular. E sim, hoje nós temos cordas, né, que é o sistema de graduação, apesar, né, de cada um fazer a sua metodologia, mas isso é um fenômeno muito recente. Nem na época de mestre Bimba tinha corda, então a gente tem que pensar nesse processo histórico em que nós estamos inseridos. São muitos elementos, em um único vídeo não tem como a gente trazer todos os elementos, mas nós vamos, à medida que vocês forem comentando, nós vamos trazendo outros elementos, outros vídeos por aqui. Outro ponto não é só o sistema de graduação. O sistema de graduação da capoeira não ser unificado é um dos elementos que nos retira desse processo que querem enquadrar, querem colocar. Por exemplo, um faixa preta, mesmo com todos os argumentos que eu acho que são pertinentes, um faixa preta de qualquer arte marcial, em qualquer lugar do mundo, é da mesma, é faixa preta em qualquer lugar. Enquanto que, qual é a cor da corda do mestre de capoeira? Existe cor certa, cor errada? O mestre de capoeira tá certo, tá errado? Não estamos aqui para julgar isso. Estamos para entender que a capoeira foi feita a partir de um processo histórico específico e que houve muitas misturas. Tem um vídeo, né? Vários vídeos, mas o último vídeo que eu postei sobre a capoeira escrava, no capítulo 5, o professor Carlos Eugênio Libano Soares vai trazer muitas questões que eu acho que é importante. Quem não viu essa playlist da capoeira escrava, veja, porque é importante que a gente pense nisso, que a gente pense historicamente para não colocar a capoeira numa caixinha. É isso que eu tô querendo colocar aqui. Mas me diga aí nos comentários se vocês já passaram alguma situação que nós já passamos aqui. Mesmo a questão do sistema de graduação sendo um único ponto. Veio uma pessoa para o grupo, na época meu marido, hoje é contramestre, mas na época era professor e eu era graduada, a pessoa veio de lá dizendo que era professor no outro grupo, a corda azul, acho que era azul. E ele disse que era professor. E quando a gente começou, se matriculou na academia, quando a gente começou a conversar, a gente viu que ele não sabia muita coisa sobre capoeira. Distorcia a questão histórica, como a gente vê até hoje, né? Muitas pessoas, né, misturam as questões históricas. Não sabia muita coisa, não sabia nem fazer a sequência de mestre Bimba. E tocava um berimbau e achava que isso tava bom, né? A música, ela é a essência da capoeira. Nós não podemos só tocar berimbau, nós temos que saber os elementos que compõem aquele ritual, que é muita coisa, não é pouca coisa, né? Hoje o jogo, ele é guiado pelo berimbau, mas tem outros instrumentos. O pandeiro, o canto, o agogô, o reco-reco. Já teve um tempo específico em que a viola fazia parte da capoeira. E se eu quiser colocar a viola novamente, eu coloco. Não tem nada que me impeça de colocar a viola na minha roda, um exemplo. O que é importante é que existe combate, sim, existe o combate, mas ele vem com malícia, com brincadeira. Me diga aí, alguma arte marcial que o cara toma uma porrada e sai sorrindo, como a gente faz na capoeira, que você leva uma queda e sai com um sorriso no rosto. Me diga aí. Agora, óbvio, né, teve outros comentários também assim, que diz, o pessoal tá misturando muito as artes marciais dentro da roda de capoeira. Óbvio que existem pessoas, indivíduos, que não tem nada a ver com a capoeira, que perdem os recursos ali, perdem o equilíbrio e parte para usar os elementos. Às vezes ele faz alguma luta, alguma arte marcial e parte para usar outros elementos que não são da capoeira, né? Como a capoeira é livre, ninguém nem percebe. Se você chegar, qualquer leigo, vou dar o exemplo do judô, porque foi o que eu pratiquei, foi judô. Você chegar no judô e no meio da luta lá, você resolver plantar uma bananeira, mesmo quem não conhece, quem não luta vai dizer, poxa, esse cara tá doido. Isso não existe. Porque todo mundo, né, entre aspas, mas a maior parte das pessoas sabe que aquilo ali não é do judô. Mas numa roda de capoeira, você bota o que você quiser, entende? Que nós somos uma cultura popular livre. Você bota vários elementos ali, dentro da brincadeira, dentro do jogo, e quem tá de fora, que não sabe de nada que tá acontecendo, não vai saber de nada. Vai dizer, não, faz parte ali daqueles elementos. Então, coloca aí nos comentários se você já viu alguma roda de capoeira, algum indivíduo perder a cabeça e misturar artes marciais, visivelmente, né, pra gente que conhece a capoeira, que ele está utilizando de outra luta, porque toda arte marcial é luta, mas nem toda luta é arte marcial. Coloca isso aí, né, grava isso aí. Me diga aí se vocês já viram isso. Então, meu camarada, eu continuo afirmando e confirmando que capoeira não é arte marcial. E isso é motivo de orgulho. Outra questão que surgiu no comentário foi sobre a questão da luta contra o opressor. Parem para pensar. Capoeira não surge disso aí especificamente, nem somente da escravidão. Porque se fosse assim, a gente não teria. A gente que eu falo, né, os capoeiras. Foi aliado do Império, do Imperador Dom Pedro I na Revolta dos Mercenários. Foi aliado de Dom Pedro II na Guerra do Paraguai. Foi aliado da Princesa Isabel na Guarda Negra. Vários momentos históricos
históricos, são muitos pra gente citar aqui no único vídeo, em que a capoeira estava ali aliada ao opressor. Momentos em que a capoeira teve que se coligar com a polícia que os oprimia para poder sobreviver. É também um processo de resistência. E são questões para você analisar, para você fazer suas próprias conjecturas, não ficar só o que a professora Odolisca falou, nem o que está lá no comentário de um mestre ou de outro. Você fazer as suas conjecturas. Por isso que é importante estudar, é importante ler. Se você está gostando aqui desse canal, você já se inscreve se não for inscrito, toca no sininho para não perder nenhum vídeo e dá um like, porque aí eu posso saber que está chegando para alguém que está fazendo a diferença e que você pode pegar esses elementos aqui, pegar também os comentários, são muito importantes os comentários, as pessoas têm conhecimento e a gente juntar as informações e criar essa grande rede do conhecimento, porque lembre-se que a capoeira tem que ter propósito e na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas, até o próximo vídeo.